Fala, galerinha linda do meu coração. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Vamos dar continuidade aí a mais um tipo de tecido do nosso estudo e hoje o assunto é tecido muscular. Cara, o que falar sobre tecido muscular para vocês? É complicado, né, a gente falar algo muito complexo, falar algo meio mirabolante, viajar muito nesse assunto, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É extremamente importante a gente viajar nesse assunto. Por quê? Porque o tecido muscular, tanto no PSS1 quanto no PS geral, lá, né, no terceirão também, ele é de extrema importância nas provas de vestibular, nas provas de concurso, tá? Porque o assunto tecido muscular é um assunto muito abordado, mas é muito abordado mesmo, entendeu? Só que a gente para pensar assim e a gente imagina que é um bicho de 7 cabeças. Já de início aqui, eu já vou destrinchar essa parada aqui para vocês verem que não é algo complexo. E que 80 a 90% das questões de prova que vocês vão ver aí, tanto de vestibular quanto de concurso e tal, se resume a pequenas características, a coisas básicas. Mas a gente não vai parar em coisas básicas, né, meus filhos? Por quê? Porque se a gente parar em coisas básicas, a gente vai ficar igual todo mundo lá atrás, ó. Todo mundo, os concorrentes todos gostam de parar no básico. Não, a gente vai aprimorar e muito mais além. Então prestem bastante atenção, por quê? Porque tecido muscular é um assunto extenso, é um assunto comprido, é um assunto com muito conteúdo, tá? O que vocês precisam para vestibular é coisa mínima. É uma coisinha básica que a gente vai mostrar já no início aqui dos slides. Mas para a gente não ficar nesse básico, nesse blá 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 de sempre, vamos mais além. Vamos ter um pouco mais de conteúdo, vamos inserir mais conteúdo aí para a gente ficar bem à frente de qualquer outro concorrente, beleza? Então vamos que vamos. Primeiro lugar, vamos dar as características gerais de tecido muscular. Para que serve o músculo? É bem lógico, é bem óbvio. A musculatura ela está ligada diretamente à função de quê? De movimentação e de sustentação do nosso corpo. Então eu movimento o meu corpo graças à minha musculatura e sustento todo esse meu corpo também graças à musculatura. Obviamente que quando a gente fala de sustentação, a gente está falando de tecido ósseo, do esqueleto, né? Sustentação do corpo. Mas sem a musculatura, esse osso não consegue suportar a capacidade do peso corpóreo. Entendeu? Então por quê? Porque a gente precisa de uma musculatura, como o próprio nome já diz, que vocês já sabem, no popular, o músculo, né? É ele quem vai dar mais força, mais resistência, beleza? E aí vamos botar aqui algumas características gerais. Como eu falei, movimento é uma das coisas, uma das características principais. Tipos celulares. A célula do tecido muscular, o que acontece? Quando a gente fala de músculo, de tecido muscular, a gente não tem como falar em algo simples, em uma célula como a gente estuda normalmente, membrana plasmática, citoplasma, núcleo, retículo endoplasmático. Por quê? Porque a célula do tecido muscular é uma célula tão especializada, ela se especializou tanto que precisou-se criar nomes diferenciados até para as estruturas dessa célula, beleza? E a gente vai abordar isso daqui a pouquinho, beleza? Mas o que vocês precisam entender? Que as células do tecido nervoso, do tecido muscular, são células alongadas, tá vendo? Elas são compridas, tá vendo esse filamento que tá saindo com aquelas bolinhas azuis ali? Isso dali é uma unidade de uma célula do tecido muscular. Então é uma célula alongada e multinucleada, ou seja, ela possui vários núcleos. E por que ela possui vários núcleos? Ela possui vários núcleos por um único motivo. Primeiro, antes de falar dos núcleos, a gente precisa entender que todo tecido muscular ele tem pouquíssima matriz celular, extracelular, ou seja, fora da célula quase não se tem conteúdo. Água, sabe? Sais minerais, essas coisas.
Até tem, mas vai estar em maior quantidade armazenado dentro da célula, intracelularmente. Extracelularmente, o tecido muscular, ele não precisa de tanta matriz, de tanto material solto por fora dele, beleza? E aí o que a gente precisa entender também? Que ele tem origem dado no mesoderme. O que é mesoderme? Vamos lembrar, ou se vocês não tiveram, vamos ter uma aulinha rápida aqui. Na fase embrionária, né, na formação dos tecidos e tudo mais, do embrião, daquele serzinho pequenininho lá, nós temos 3 camadas principais. Nós temos a mesoderma, nós temos a endoderma, nós temos a mesoderma e nós temos a ectoderma. Cada uma dessas camadas, elas vão dar origem a partes diferenciadas do tecido do nosso corpo. Então, por exemplo, vai dar origem a membros inferiores, membros superiores, tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido nervoso. Cada uma dessas camadas é responsável pelo desenvolvimento de estruturas do ser humano, ou do animal, por assim dizer, né? Tecido animal num modo geral. E o tecido muscular, ele tem origem central, né, origem inicial na mesoderme, ou seja, nessa camada meso, de meio, tá? A camada do meio desse desenvolvimento embrionário. Para que é importante a gente entender isso? Porque a gente vai ver do quão especializado ele se tornou. E aí, nós já entendemos que como ele é responsável pelo movimento, esse movimento ele vai ser dado de 2 formas. O movimento pode ser voluntário ou então um movimento involuntário. Com certeza vocês já ouviram isso. Então, essa daí já é uma das características que vocês precisam fixar na cabeça de vocês. Beleza? Movimento ou vai ser voluntário ou vai ser involuntário. Estamos falando de tecido muscular. E aí, a gente entra na parte mais importante, talvez, nas provas, que são os tipos de tecido muscular. Com toda certeza, acredito eu, que vocês já ouviram uma vez, pelo menos na vida, sobre esse assunto aqui. Mas temos que frisar novamente e agora nós vamos destrinchar melhor. Então, esses 3 tipos de tecido são o seguinte. Eu tenho tecido muscular estriado esquelético, e nós vamos falar sobre ele. Nós temos o tecido muscular estriado cardíaco e nós temos o tecido muscular liso. São os 3 únicos tipos de tecido muscular encontrados em todo o nosso organismo, ok? E agora a gente vai destrinchar sobre um pouquinho de cada um deles. Nesse slide aqui, vocês vão ter toda a informação necessária para vocês massacrarem nas provas, tá? Pode ter certeza que nesse slide, agora que vocês vão enxergar, vão ver, vai estar todo o conteúdo que vocês precisam ter certeza que vocês vão gabaritar na prova de vestibular, na prova de concurso, quando o assunto for tecido muscular, beleza? Porque é isso que cai, é isso que é necessário, beleza? Então vamos lá. Primeiro lugar, tecido muscular estriado esquelético. O que vocês precisam saber sobre esse tecido? Primeiro, é um tecido que tem movimento voluntário e é o único. Grava aí na cachola de vocês, que não é só para botar boné. Gravem, é o único tecido com movimento voluntário. Tá vendo isso aqui que eu tô fazendo? Aqui, ó, mexer na mão, mexe o braço para um lado, para o outro. Isso daqui é movimento voluntário. Você controla esse movimento. Você diz quando o seu braço vai para frente, quando sua cabeça vira, quando você mexe a perna, quando que você vai andar ou deixar de andar. Isso é movimento voluntário. Beleza? É um tecido repleto de estrias. E por que ele é repleto de estrias? Repare que, olha ali, ó, na imagem que a gente colocou do tecido muscular. Ah, uma coisa que eu não falei para vocês também é o seguinte. A gente ainda vai falar aqui, mas para deixar bem claro, quando a gente fala em célula do tecido muscular, lembra que eu falei que cada uma vai ter... Cada uma não, né? A célula, tudo que for relacionado a tecido muscular vai ter um nome diferenciado, assim como a própria célula. A célula do tecido muscular é chamada de miócito, tá?
Miócito é o nome da célula. Também vocês vão escutar nome como fibra muscular, entendeu? Mas miócito é o nome mais correto. E aí vocês estão vendo aqui, ó, o miócito, que é a célula do tecido muscular, mais especificamente o tecido muscular estriado esquelético. Então ele tem estrias. Por quê? Que ele é repleto de estrias. A gente vai falar sobre essas estrias ainda. Mas por enquanto gravem somente isso. É um tecido muscular estriado. Então se ele é estriado é porque ele possui estria. E esquelético. Por que esquelético? O nome esquelético está ligado literalmente ao que o próprio nome diz, ao esqueleto. Porque são todos os músculos que estão ligados diretamente aos ossos, ao esqueleto humano. Não quer dizer que 100% do tecido muscular esquelético está ligado ao osso humano, ao tecido ósseo. Mas grande parte dele tem sua ligação com o tecido ósseo, com o esqueleto do corpo. Salvo algumas exceções, como por exemplo o nosso rosto. Nós aqui no rosto, ó, a gente sorri, a gente fecha o olho, né? A gente movimenta a bochecha aqui, ó, assim e tal, mandíbula. A mandíbula nem tanto, mas o restante da musculatura que contrai a testa, que vai soltar a testa, contrair, relaxar, sorrir, fazer cara de triste, chorar. Essas musculaturas, os olhos, por exemplo, também, que vai fazer a abertura da íris, abertura e fechamento, também é relacionado à musculatura. Esses tecidos musculares esqueléticos, estriado esquelético, eles não estão ligados diretamente ao tecido ósseo, ao esqueleto. Estão ligados à pele, ligado ao tecido epitelial, à camada da pele e tal. Tá? Mas, de algum modo, diretamente, também existem pontos ligados ao esqueleto. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse nome de tecido muscular estriado esquelético, ele tem origem devido à sua grande proporção, à sua grande quantidade do tecido estar ligado diretamente ao tecido ósseo, aos ossos do corpo. Beleza? E ele tem contração rápida. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô fazendo isso daqui, ó. Eu posso pegar aqui, ó, por exemplo, eu quero pegar meu celular. Vou pegar meu celular, ó, e vou atender uma chamada. Aqui, ó, pá, pum, atendi a chamada. Ou então quero dar um esporro, vou tacar uma caneta em você e tal. Enfim, eu tenho movimento rápido, contrações rápidas, movimentos rápidos ao momento que eu quiser. Imagina se eu tivesse um tecido muscular, um tecido estriado esquelético de contração lenta. Então, por exemplo, meu telefone está tocando, eu quero atender. Aí eu vou ter que pegar meu telefone e vir com ele, olha aqui, ó, devagarzinho, porque minha contração é lenta. Até eu botar na orelha e atender, já desligaram a ligação ou então desistiram de ligar, né? Então, é outra característica básica e padrão. Estímulo, contração rápida. Tecido muscular tem contração extremamente rápida, ao nosso controle, tá? Então, ó, relembrando tudo, esquelético, estriado esquelético, ele é voluntário, possui estrias e contração rápida. Outro tipo de tecido, o tecido muscular estriado cardíaco. Como o próprio nome diz, ele faz parte único e exclusivamente do tecido cardíaco, do coração, ok? Então, esse músculo só é encontrado no nosso coração. E qual é as características dele? Já tem características de um tecido involuntário. Por que involuntário? Você controla o seu batimento cardíaco? Com certeza não. Ah, professor, mas eu posso fazer meu coração bater mais rápido ou mais devagar. Se eu dormir, eu faço meu coração diminuir o batimento. E se eu começar a correr, eu vou acelerar ele. Então eu estou controlando. Errado. Por quê? Porque isso não é controlar a musculatura. O seu coração vai bater mais rápido porque você está precisando, naquele momento de corrida, de mais oxigenação. Então, como você precisa de maior oxigenação no seu corpo, o coração vai pulsar de forma mais rápida, mais acelerada. Para quê? Para poder bombear sangue de forma mais eficiente, mandando mais oxigênio para o restante das células do nosso corpo, para o restante dos tecidos do nosso corpo. Beleza? Então, entenda o quê? O tecido
o tecido muscular estriado cardíaco, ele é de grande importância para quê? Para o desenvolvimento de atividades físicas. Por quê? Porque por ele ser involuntário, eu tenho que, constantemente estar bombeando. Constantemente estar bombeando. Imagina se eu dormisse, e aí já que eu controlo meu coração, eu vou dormir. Se eu dormir, então ele para, porque eu não estou mais mandando ele bater, não é isso? Errado. Porque quando a gente dorme, a gente tem uma diminuição do batimento, porque o nosso corpo entra num processo de relaxamento, entenderam? Então não tem tanta necessidade de eu bombear sangue pelo corpo inteiro, em grande quantidade, em grande volume. Beleza? E a gente vai falar um pouquinho melhor mais à frente disso daqui, tá? Mas aqui são as características, como eu falei para vocês, principais. Então ele tem movimento involuntário, possui estria, assim como o nosso amiguinho ali muscular estriado esquelético, até porque o nome dele é muscular estriado cardíaco. E outra característica que nós precisamos ver, que ele possui, isso também a gente vai ver lá na frente, mas já vou logo adiantando aqui, ele é um tipo de célula que já não tem o nome de miócito. Quer dizer, o miócito é a célula sim, mas o tipo de tecido já é chamado de tecido miocárdio. Já ouviram falar no miocárdio? Então, o miocárdio é o tecido que compõe o coração. E ele é composto por células que contêm de 1 a 2 núcleos. Professor, pode ter 3? Não! É de 1 a 2 núcleos, beleza? E normalmente não, né? Características de serem ramificados. Então você vê que são células que tem aqui, um segmentozinho e de repente ela se ramifica, tá? Por que dessa ramificação? A gente vai ver mais lá pra frente, beleza? E possui um tipo de contração que nós chamamos de rápida e vigorosa. Ao contrário do tecido muscular estriado esquelético, que tem uma contração rápida, tá? Ela não tem uma contração tão vigorosa. Quando a gente fala em vigor, nós não estamos falando em força, nós estamos falando em potência, ok? E o tecido cardíaco, o tecido estriado cardíaco, ele tem uma vigorosidade muito grande, porque olha aqui, imagina aqui, você tá aí, sei lá, tá sentado, vai correr e teu coração tá como? Pum, 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 pum. Não tá, Olha aqui, ele tá, bombeando sangue pro teu corpo. Esse bombeamento, ele é de uma forma vigorosa, forte. Por quê? Porque ele precisa empurrar o fluxo sanguíneo pelas artérias e veias. Então é uma contração rápida e vigorosa, com força, com vontade, entendeu? E a gente vai falar sobre esse movimento de contração mais à frente aí também. Mas só para vocês então entenderem. Então, recapitulando, tecido muscular estriado cardíaco é um tecido involuntário, você não controla, tá? Ele possui estria, como o próprio nome já diz, e possui tipos de contração rápida e vigorosa, com força, beleza? E agora o nosso outro carinha aqui, que é o nosso tecido muscular liso. Reparem que aqui o nome estriado já não entra mais. Por quê? Porque nós temos como característica a falta de estria nessas células, nesse tecido, beleza? Então ele é simplesmente um tecido muscular liso. Aonde ele é encontrado? Ele vai ser encontrado, por exemplo, no nosso aparelho digestivo, tá? Intestino, estômago, nessas regiões. E também possui movimento involuntário, que a gente vai falar sobre esses movimentos involuntários do tecido liso, que são de extrema importância no nosso corpo, tá? E então ele é involuntário, ele não possui estrias e tem uma contração lenta. Já é uma contração mais tranquila, relaxada ali. Quer dizer, contração relaxada é meio feio, né? É uma contração mais tranquila, sem muita velocidade, com bastante calma e tudo mais. Beleza? Então vamos lá, para a gente poder agora compreender. E esse slide aqui, que a gente acabou de falar, esse slide, como eu disse para vocês, é o slide que vai matar qualquer prova. Vocês podem ter certeza. É esse slide aqui que vocês vão parar, dar um pause aí no vídeo. Pode dar um pause, para de anotar aí, que vocês ficam anotando muito. Para de anotar, cara. Tô pedindo para tu anotar não. Tu quer ver, tu volta o vídeo aí de novo. Esse slide aqui é o slide matador de questão, meu irmão.
Nesse slide aqui, vocês vão parar, vão estudar, vão prestar atenção e gravar todas essas características e vocês vão matar qualquer questão. Aqui estão as características gerais e básicas dos 3 tipos de tecido, beleza? Lembra agora que eu falei para vocês que a gente não para por aqui? Porque a gente vai fazer o diferencial, entendeu? Vocês vão fazer o diferencial. A maioria da galera lá atrás, ó, os teus concorrentes, vão fazer isso aqui, ó, vão estudar o basicão e já estão se sentindo o tchan. Vocês não, vocês vão além, vocês vão estar à frente dessa galera, beleza? E para estar à frente, agora nós vamos falar sobre as características gerais de cada um dos tecidos, mas agora mais aprofundado, beleza? E vamos começar a falar sobre o tecido estriado esquelético. Vamos lá. O que a gente tem que entender do tecido estriado esquelético? Primeiro, que como eu falei para vocês, ele é o responsável por... Falei para vocês não, né? Eu falei para vocês que ele é a maior quantidade de tecido muscular encontrado no nosso corpo. Porém, 40% da nossa massa muscular é composta por ele. Então vamos supor aí que de toda a nossa musculatura no corpo inteiro, seja tecido estriado esquelético, seja muscular, seja liso, 40% é massa muscular de tecido estriado esquelético, tá? E como o próprio nome disse, eu já falei para vocês anteriormente lá, esse nome esquelético está associado ao esqueleto, por isso que ele está ali, ó, ligado ao esqueleto. E é uma célula multinucleada, como eu falei para vocês também. É uma célula comprida, longa, completamente longa, que vai até Deodará, e repletas de núcleos. E essas células, como eu disse para vocês, elas possuem um nome diferenciado. Primeiro lugar, como eu disse para vocês, a célula, isso daqui que eu vou falar de célula, ela serve tanto para tecido estriado esquelético, quanto para cardíaco, quanto para tecido liso, beleza? A gente está falando agora aqui de célula no modo geral, célula muscular, beleza? Então a célula já começa com os nomes meio diferentes. Primeiro pelo nome, não é célula. Ah, é célula muscular. Não, nós vamos chamar de miócito, beleza? O miócito é a célula do tecido muscular, tá? Da célula muscular como um todo. E aí nós temos algumas comparações. Por exemplo, na célula a gente tem a membrana plasmática. Já no miócito, na célula do músculo, essa membrana plasmática já recebeu outro nome. Ela tem o nome de sarcolema. Pô, professor, pra quê? Também não sei não, mano. Mas lembra que eu falei para vocês que a célula tem que é uma célula tão especializada, tão específica, que realiza funções tão específicas, que precisaram ter nomes diferenciados, tá? Precisaram diferenciar um pouco de nome de célula. Por que célula? Não, vai ser miócito. Para que ter membrana plasmática? Não, não vai ter membrana plasmática. Já que não é uma célula comum, vai ter outro nomezinho. E botaram o nome de sarcolema. Beleza? A membrana plasmática da célula muscular, do miócito, é chamada de sarcolema. Já o retículo endoplasmático, ele já não tem o nome de retículo endoplasmático, é o nome de retículo sarcoplasmático, beleza? O citoplasma tem o nome de sarcoplasma e dentro desse sarcoplasma, ali dentro daquele citoplasma, né, do miócito, o sarcoplasma, ele está repleto de substância, de miofilamentos, na verdade, chamados, né? De miofilamentos com um nome bem conhecido, que provavelmente vocês já ouviram falar aí na vida, chamados de actina e miosina. Esses carinhas têm uma importância extremamente grande no nosso movimento muscular, na nossa contração e relaxamento do músculo. Beleza? Então agora eu vou botar uma imagem aqui, vocês prestem atenção nessa imagem aqui. Nessa imagem, o que acontece? Aqui nós temos um músculo, tá?
Então ali na base a gente tem o tendão. Quem é o tendão? O tendão é uma ramificação do sistema nervoso central. São milhões e milhões de neurônios ali, de axônios na verdade, interligados um ao outro, que vem do sistema nervoso central até a musculatura. É esse tendão que manda a informação para o músculo para mandar contrair e relaxar, contrair e relaxar. Beleza? Seguindo nós temos o músculo. E aí agora nós temos camadas. Por que camadas? Reparem que é o seguinte, lembra quando a gente falou sobre o tecido ósseo? O tecido ósseo ele precisava de uma superfície um pouco mais lubrificada para evitar atrito, alguma coisa do tipo? O tecido muscular é a mesma coisa. A gente precisa que tenha um pouco de lubrificação, porque senão a musculatura iria ter atrito uma com a outra. Então ele precisou criar umas camadas em específicos para proteger essas células musculares e para realizar a função ordenadamente, de forma contínua e de forma ordenada, certinha. A gente vai entender do porquê dessa forma ordenada quando a gente for falar sobre esses miofilamentos de actina e miosina, tá? Mas prestem atenção no seguinte, nós temos ali, nessa imagem, na verdade, nós temos 3 camadas de proteção feitas de tecido conjuntivo nessa musculatura, no músculo, tá? Quando eu falo de tecido conjuntivo, é tecido conjuntivo mesmo, um tecidozinho que foi criado para poder proteger e lubrificar essa musculatura para evitar atrito e evitar também que haja a junção de músculo. Imagina assim, ó, você tem o bíceps e tem o tríceps. Cada uma dessa musculatura ela vai estar envolvida por esses tecidos conjuntivos. Porque se não tivesse envolvida por esses tecidos, seriam músculos soltos. E aí, além do atrito, teria a chance de um músculo trepar em cima do outro ali, ó, juntar um em cima do outro, dar um nó, enrolar e tal, enfim, e não ia ser muito legal, não ia ser muito bom. Então, o tecido muscular criou um método, criou, na verdade, uma especialização para que um tecido conjuntivo o recubra, tá? Recubra ele. E aí a gente vai entender agora cada um desses pontos. Começando de dentro do músculo para fora. Nós temos primeiro a fibra muscular. Quem é a fibra muscular ali na ponta? É a célula, o miócito, tá? É a célula unitária. Uma única célula tem o nome de miócito, de fibra muscular, que é aquela fibra comprida lá que a gente falou. O conjunto dessas fibras, né, dessas fibras musculares, de várias células, dá-se o nome de fascículo ou feixe. Beleza? Então, ó, eu tenho uma célula com outra célula, com outra, com outra, com outra, com outra. Esse grupamento de célula tem o nome de feixe ou fascículo. Esse fascículo de célula, ele vai ser envolvido pela primeira camada do tecido conjuntivo que a gente falou aqui, tá? De camada de proteção. E essa camada de proteção dá-se o nome de endomísio. Beleza? Então, o endomísio recobre uma célula, beleza? Vai recobrir uma fibra muscular, vai ser recoberta pelo endomísio, tá? Então, assim, a célula... Ah, professor, mas a célula já não é recoberta pela membrana plasmática? Sim, mas a gente não está falando a nível de membrana. Nós estamos falando que, além da membrana, a célula está sendo recoberta unitariamente, tá? Uma célula está sendo recoberta por essa estrutura de tecido chamada de endomísio. Quando eu tenho várias células dessa aglomeradas juntas, cada uma recoberta por um endomísio, eu tenho esse fascículo, né? Várias células juntas. Essas células vão ser recobertas por uma camada de tecido chamada de perimísio. Beleza? Então, ó, recapitulando, o endomísio recobre uma única célula. O perimísio vai recobrir um conjunto de células. Beleza? Esse conjunto de célula, ele forma blocos, tá? Então, vamos supor, um perimísio está recobrindo um bloco celular.
E aí eu tenho outro bloco. Tá vendo que vocês ali na imagem está dividindo por setores uma linha mais esbranquiçada? Essa linha mais esbranquiçada aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. Essa linha aqui mais esbranquiçada está separando um bloco de células do tecido, tá? Esse bloco aqui, ele vai ser recoberto por esse perinísio, tá? Porque nesse bloco aqui são várias células, tá? Recobertas por um perinísio, ou seja, um fascículo. Agora, cada fascículo desse daqui, ele vai ser recoberto por uma membrana. Cada fascículo vai ser recoberto por uma membrana chamada de perinísio. Agora, quando eu tenho vários fascículos, tá? Ou seja, vários perinísios aqui, olha, recobertos, juntos, né, em blocos, todos eles vão ser envoltos por uma membrana chamada de epinísio. Ou seja, o epinísio é para englobar logo tudo, um bloco inteiro, uma musculatura inteira. Beleza? Então, começando ali de dentro para fora, uma célula é recoberta pelo endomísio, várias células dessas são recobertas pelo perinísio e esse aglomerado de várias células é recoberta pelo epinísio, que é a musculatura, que é o que a gente vê no músculo, é a aparência do músculo, a aparência externa, chamada de epinísio. Beleza? Alguma dúvida? Espero que não, né? Se tiver dúvida, volta aí que tá bem explicadinho, acho que vocês vão conseguir entender. Agora, pessoal, o que a gente precisa ver? Eu vou colocar um videozinho aqui para vocês, que é para a gente poder entender sobre essa situação que eu acabei de falar, que eu falei agora há pouco, né? Dos miofilamentos de actina e miosina. Essa actina e miosina, ela que vai ser a responsável pela movimentação, a contração e o relaxamento do músculo. Então imagina que elas são assim, a actina e miosina, elas funcionam de um modo, como é que eu vou dizer? De um modo meio deslizante, tanto que a teoria que é usada é a teoria de deslizamento. E essa teoria diz que a actina, que é um filamento do tecido muscular, um miofilamento, ela desliza sobre a actina para fazer a contração muscular. E depois o relaxamento é quando ela desliza novamente voltando. Então eu vou colocar um vídeo para vocês que fica um pouco mais didático para vocês entenderem sobre esse processo dos miofilamentos de actina e miosina, como que eles funcionam, beleza? Assiste o vídeo aí e a gente já dá continuidade na aula. Nessas regiões mais claras, as bandas I, predominam os filamentos de actina, que são mais fininhos. E aqui nas regiões mais escuras, a gente chama de bandas A. É aqui nas bandas A que ocorre a sobreposição da miosina e da actina. Aqui no centro da banda 1 é possível observar uma região mais corada. Essa região é chamada de linha Z, onde ocorre a união entre os filamentos de actina. Repara que esse arranjo especial das proteínas se repete ao longo de toda a fibra muscular, de toda a célula muscular. E o intervalo entre duas linhas Z corresponde à unidade contrátil dessa célula muscular, que, como eu falei para vocês, é chamada de sarcômero, ou ainda, em alguns livros, podem vir como miômero. Aqui no centro da banda A, existe uma região mais clara, que contém apenas filamentos de miosina. Aqui nós chamamos de banda H. Obviamente, ela vai ser mais visível quando as células musculares estiverem relaxadas. Então, pessoal, entenderam agora ali sobre esse deslizamento ali da actina e da miosina? Vocês viram como é que funciona e tudo mais? Agora a gente vai falar sobre o assunto do sarcômero, tá? O que é o sarcômero? Em primeiro lugar, o sarcômero é a unidade, tá? A unidade da divisão, da unidade celular
de uma parte da célula. Caraca, que negócio complicado, né, Felipe? É porque é complicado mesmo. Imagina que assim, ó, eu tenho lá, igual vocês viram, aquele alinhamento de miofilamentos, certo? Eu não tenho aquele alinhamento de filamentos? A distância de uma linha, que a gente chama daquela banda Z, né? Da Z até a outra Z é dado o nome de sarcômero. Então eu tenho essa distância de uma banda para outra, é chamada de sarcômero. Na célula, aquela célula compridona e tal, eu tenho vários sarcômeros, ou seja, a unidade do alinhamento de miofilamentos, cada unidade daquela tem o nome dado de sarcômero. E aí, nesse sarcômero, que vocês já viram lá no vídeo anterior, é onde a gente vai entender sobre esse assunto da contração muscular. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse assunto de contração muscular, porque é um pouco mais complexo. E vou botar um videozinho aqui depois para vocês dessa explicação, para vocês entenderem visualmente, porque é melhor didaticamente falando, beleza? Então, olha só, na contração muscular, o que acontece? Primeiramente, o músculo está relaxado. Então, quando eu tenho um músculo extremamente relaxado, eu estou com muito íons de cálcio no meu sarcoplasma, no meu retículo sarcoplasmático, tá? O cálcio tem extrema importância nessa função de contração e relaxamento do meu músculo, tá? Então, quanto mais cálcio, íons de cálcio eu tiver dentro da minha célula, no meu retículo sarcoplasmático, maior meu músculo está relaxado. Então, o que acontece? Eu estou com a musculatura relaxada, estou com o corpo aqui relaxadão e tal. A minha célula está acumulando íons de cálcio dentro dela. E aí, eu penso no seguinte, eu vou agora me movimentar, vou levantar da cadeira. No momento que eu vou me levantar da cadeira, eu já mandei um impulso nervoso do meu cérebro e esse impulso é enviado para o meu tecido muscular, beleza? O tecido muscular vai receber essas informações e vai fazer o quê? Vai alterar a permeabilidade do meu retículo sarcoplasmático. Então imagina assim, ó, dentro do meu retículo sarcoplasmático, eu estou repleto de íons de cálcio. Muitos íons de cálcio. Beleza? E aí o que vai acontecer? Quando eu mando impulso nervoso, esse impulso nervoso vai fazer a alteração da permeabilidade. Ou seja, o retículo sarcoplasmático vai permeabilizar, como é que eu vou dizer o nome? Autorizando a liberação dos íons de cálcio para fora do retículo sarcoplasmático. E quem está do lado de fora do retículo sarcoplasmático é o sarcoplasma. Então acontece a liberação de cálcio para o sarcoplasma da célula, ou seja, para o citoplasma da célula, do miócito, beleza? Como ele recebe essa quantidade grande de íons de cálcio no sarcoplasma, o que acontece? O que vai acontecer? Eu vou ter... O que eu tenho lá no meu sarcoplasma que a gente falou lá atrás, agora um pouquinho atrás? Eu tenho muita substância, muitos microfilamentos chamados de actina e miosina. Essa actina e miosina, com a quantidade de cálcio liberada ali no meio do sarcoplasma e a actina e miosina está ali junto, esses íons de cálcio, eles se ligam ao filamento de actina. E quando eles se ligam ao filamento de actina, a actina, ela libera a ligação, né? Os sítios de ligação da actina são liberados, são expostos. E aí, quando esses sítios de ligação da actina são expostos, aqui embaixo eu tenho outro miofilamento, que é a miosina. A miosina, ela se liga à actina.
Por isso que ocorre o deslizamento da actina na miosina, entendeu? A actina ela vai deslizar sobre a miosina, por quê? Porque a actina está com suas ligações, seus pontos de ligações expostos. E a miosina se liga a esses pontos de ligação, fazendo assim com que a actina se movimente, se deslize sobre a miosina. Não é a miosina que vai deslizar. A miosina está sempre parada. Quem vai fazer esse movimento de retração, né, de contração, de retração, de relaxamento, é sempre o miofilamento de actina que está deslizando sobre o miofilamento de miosina. Beleza? Então, quando tem esse deslizamento, o que acontece? Encurta a distância dos filamentos, dos miofilamentos de actina. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Aqui eu tô com a musculatura relaxada, ó. Musculatura relaxada do meu braço. Quando eu retraio, quando eu faço a retração, a contração, na verdade, ó, os pontos de actina de um lado do músculo ao outro vão se encurtar, vão chegar mais próximo. Então aí ocorre a contração muscular. E quando eu relaxo o meu braço, estico o meu braço, o relaxamento, o encurtamento novamente vai diminuir, vai aumentar, né? A distância vai aumentar. E aí acontece o relaxamento muscular. Desculpa aí. Esse processo de relaxar, de contrair o músculo, é um processo de gasto energético muito grande mesmo, porque para pensar, eu gasto energia para contrair e eu gasto energia para relaxar, entendeu? Então, ó, nesse relaxamento, nessa contração, relaxamento, contração, eu tenho um gasto energético muito grande. Por isso que quem aí gosta de uma academia, pratica musculação, a musculação ou até mesmo a ginástica, né? Por exemplo, exercícios menos elaborados, com menos força física, mas que promovem movimentação, grande contração de músculo e relaxamento ao mesmo tempo, são atividades que ajudam demais no emagrecimento. Por quê? Porque você gasta muita energia, você tem um consumo energético muito grande, entenderam? Então, assim, imagina aí, você tá toda hora, por exemplo, pegando peso, você vai lá, ó, levanta aqui o peso, pá, olha aqui, ó, contraindo e relaxando, contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Olha o gasto energético que está sendo feito. E é isso que a gente vai falar agora aqui. Então vamos ampliar o tecido muscular estriado esquelético, ampliamos aqui, vamos chegar numa única célula deste tecido, que aqui está, que é chamado de fibra muscular ou miócito. Só que vamos ampliar um pouquinho mais para ver o que acontece aqui dentro. Ó, temos aqui uma terminação nervosa. Quando o impulso nervoso chega para o músculo, a partir de uma ramificação do neurônio, né, que essa aqui é uma junção chamada de junção neuromuscular, neurônio com músculo. Então chegou um impulso nervoso. Vamos ver o que ocorre lá em cada um dos sarcômeros desta célula muscular. Então temos aqui um sarcômero. Ó, os filamentos mais grossos e os filamentos mais finos, ou seja, filamento de miosina e filamentos de actina. Quando ocorre a contração muscular, ocorre o encurtamento da distância entre estes microfilamentos. Mas vamos entender o que ocorre lá dentro. Cuida só. Filamentos de miosina e os filamentos de actina. Cuida que o que ocorreu aqui foi o movimento. Quem se locomoveu não foi o microfilamento de miosina, e sim os filamentos de actina. Então, cuida o que ocorre. Ó. Então, a miosina que vai carregar a actina. E ela vai se ligar nesses sítiozinhos de ligação, que só estarão expostos graças ao cálcio, né? aos íons cálcio. Então repara que a miosina trouxe a actina. Quem deslizou foi a actina. Para isso ocorrer, gasta ATP. Gente, contrair músculo gasta muito ATP. Quando gasta um ATP, libera o ADP mais fosfato.
E aqui estão os sítios de ligações, que eu te disse que eles só são expostos graças ao cálcio, a liberação do cálcio que sai do retículo sarcoplasmático para o citoplasma, né, para o sarcoplasma destas células. Ó, então aqui estão os sítios de ligação. Olha os íons cálcio chegando. Como é que esses íons cálcios, qual é a importância deles para a contração muscular? Pô, se não tem cálcio, não ocorre a contração, porque os sítios de ligação não são expostos. Olha só como é que esses sítios de ligações ficam expostos. Quando o cálcio se liga, ele vai ter essa modificação nas suas estruturas, permitindo que esses sítios de ligações sejam expostos. Olha só, os íons cálcios dentro do retículo sarcoplasmático. Quando chega o impulso nervoso, olha o que acontece com os íons cálcio. São liberados para o sarcoplasma. Se ligam aqui e dá o movimento muscular. Que beleza, né? É sobre exatamente essa fonte de energia da célula, das células do tecido muscular, dos miócitos. Reparem que nas fontes de energia a gente tem primeiro o ATP. O ATP é a fonte de energia padrão, básica, primeira a ser utilizada. A ordem que eu vou colocar aqui é exatamente essa ordem que é consumida energia no nosso corpo. E aí o que acontece? Eu fui lá e consumi energia, consumi ATP. O ATP ele dura uma média de 1 a 2 segundos dentro daquela célula. Então, se eu gastei ATP, eu preciso de outra célula para gastar ATP. E depois eu vou gastar outra célula para gastar mais ATP, mais ATP. Quando eu não tenho ATP, eu vou gastar uma outra substância chamada de fosfocreatina. A fosfocreatina, ela leva em média de 6 a 8 segundos dentro daquela célula. É o tempo que ela aguenta com a contração muscular, por exemplo, entendeu? Isso daqui que eu estou fazendo, contrair a musculatura, dobrar meu braço, eu estou fazendo força constantemente aqui. Então as minhas células estão gastando ATP nesse momento, estão gastando fosfocreatina. E quando eu faço isso daqui, também estão gastando ATP, gastando fosfocreatina. Agora imagina eu ficar fazendo isso daqui toda hora. Você vai ver que seu músculo fadiga, você cansa, entendeu? Por quê? Porque você está gastando as suas fontes de energia. Quando eu esgoto minha fonte de ATP e de fosfocreatina, automaticamente eu vou usar uma outra fonte energética chamada de fermentação lática. A fermentação lática, que já é um processo um pouco mais complicado, já tem um gasto de energia um pouco diferenciada, mas é uma forma de energia. E a gente vai falar sobre essa fermentação lática num outro momento aqui, daqui a pouquinho. E quando eu acabo essa fonte de energia de fermentação lática, eu vou ter a respiração celular. E é onde você sente aquele esgotamento total da sua musculatura, sabe? Que você já tá com peso na mão e você aqui, ó, o peso já não consegue mais voltar porque tu já não tá mais aguentando. Por quê? Porque você já esgotou todas as suas fontes de energia até a sua respiração celular. Entendeu? Por isso você, a cada exercício que você faz, a gente precisa de um intervalo de 30 segundos a 1 minuto para poder o quê? Restabelecer um pouco dessas fontes de energia dentro da nossa musculatura. Agora entenda o seguinte, quando a gente fala dessas fontes de energia, a gente está falando sobre essas etapas, tá? Entenda que isso daqui não tem a ver com o crescimento muscular. A gente fala assim, ó, o crescimento muscular, o cara vai lá pra academia, vou lá, eu vou malhar, vou pegar peso, levantar peso, agachamento, porque minhas células vão sofrer várias mitoses, vão se dividir em várias células para ficar com um bração grandão, ficar todo fortão. Claro que não, meu amigo. Sabe por quê? Claro que não. Célula do tecido muscular não se divide. Elas já são muito especializadas, elas são muito compridas, muito grandes, já fazem processos muito complexos e ainda se tiverem que se preocupar em se dividir, elas não dariam conta. Então, no crescimento celular, o que a gente precisa entender é que célula não se divide. Mas, professor, como é que o cara tá lá malhando e como fica com o cara era mó franguinho, tinha mó bracinho fino e de repente ficou com mó bração? Tá na moda agora a mulherada com os pernão, né? A mulher tá lá com as perninhas lá também fininhas, de repente agora tá com mó torocão de perna e tal. Por quê? Quando você se exercita
e você faz esse esforço repetitivo, gasta das suas fontes energéticas, esse excesso de esforço físico, da musculação, com certeza vocês já ficaram assim, algum de vocês aí que pratiquem academia, alguma coisa do tipo, algum exercício físico, seja ele qual for, vocês já chegaram em casa, o primeiro dia de academia, tá malhando, mano, no dia seguinte, tu quer levantar o braço, o braço não sai do lugar, meu amigo, é aquela dor no corpo inteiro para você movimentar um dedo, para você movimentar uma mãozinha, levantar o braço, então é quase que impossível. Aquela dor infernal. Por quê? Porque você fez naquele processo de musculação o que a gente chama de microlesões. O seu músculo sofreu constantes lesões, microlesões naquela região, naquela área em específico onde você estava exercitando fisicamente. Como a célula muscular, principalmente essa que a gente está falando, que é a estriada esquelética, ela não tem a capacidade de se recompor, de se dividir para poder criar novas células, ela se especializou criando células diferentes, que são células regenerativas, células chamadas de células satélite. Essas células satélites, elas começam a se alojar na região onde estão as microlesões. Então imagina assim, você tem uma célula que foi lesionada, ficou faltando um pedacinho dela ali. Uma célula satélite vai vir como se fosse uma colinha e pum, ficar em cima daquela microlesão. E aí outra microlesão vai ter outra célula satélite, outra célula satélite, outra e outra. E essas células satélites, elas vão se sobrepondo uma a outra, formando uma nova camada muscular. Mas já não são mais células musculares normais, são essas células de regeneração. Porque quanto mais você pratica exercício, mais fatigado fica a sua musculatura. Com mais microlesões, você fica nessa musculatura. E para recuperar, regenerar essas microlesões, o organismo libera essas células satélites que vão se aglomerando em cima do tecido muscular. Por isso que a musculatura, ela aumenta de tamanho. Porque não é só a célula, o seu miócito, que está crescendo de tamanho. Ele está ganhando novas células ao entorno dele, células satélites, que vão dando aumento de volume nele. Você vai parecer que é a célula que está aumentando. Não, é as células satélites que estão se aglomerando uma acima da outra. Então acaba dando essa formação muscular maior. Entenderam? Então vamos lá. E aí, olha, para a gente poder entender, o que a gente precisa ver também? Que as fibras musculares... voltando aqui... Não, aqui não. Vamos continuar aqui. Nas fibras, o que a gente precisa entender também das fibras musculares? Fibra muscular, nós temos dois... Na verdade, nós temos outros tipos, mas os dois principais tipos de fibras musculares são as fibras vermelhas e as fibras brancas. É exatamente isso que você está pensando. Eu tenho, por exemplo, carne vermelha e eu tenho carne branca. A carne de porco não é uma carne branca? A carne da galinha, do frango, não é uma carne branca? A carne do boi não é uma carne vermelha? Por quê? Porque eu tenho fibras formadas de formas diferentes, tipos de fibras musculares formados de formas diferentes. E como que essas fibras elas se formam? Não necessariamente quem vai produzir fibra branca vai ter o tecido muscular branco. Não necessariamente, mas numa proporção muito grande, sim, vai dar esse aspecto de branco. Por quê? As fibras musculares vermelhas, elas são fibras especializadas em resistência. Eu tenho menos força, mas eu tenho maior resistência. E o que a gente vê também nisso? O tipo de contração. Quanto mais vermelho for o tipo de fibra muscular, mais lenta vai ser essa contração. Não quero dizer que a gente não vai ter um movimento rápido, a gente pode ter um movimento rápido, mas comparado a uma fibra branca, não. Por quê? Porque essas fibras vermelhas, elas são especializadas em resistência e não tem grande quantidade de força armazenada nelas. Bota como um exemplo assim, quem seria
alguém com tecido vermelho, fibras musculares vermelhas muito grande. Eu costumo falar, por exemplo, atletas de maratona. O cara que corre uma meia maratona, que corre aí 40 quilômetros, 50 quilômetros direto, de forma contínua, sem parar, ele precisa de força ou ele precisa de resistência? Ele é um cara que vai ter muita resistência. Então, por ele exercer muita resistência, por ele praticar a resistência dele ao extremo, ele vai ter maior produção de fibras musculares vermelhas. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade maior de fosforilação oxidativa, ou seja, uma quantidade, uma taxa de oxigenação muito maior no meu corpo, porque eu vou produzir muito mais mitocôndrias. Se eu produzo mais mitocôndrias, eu produzo melhor respiração celular, maior quantidade de ATP, de energia, e eu consigo consumir, olha aqui, ó, constantemente. Já nas fibras musculares brancas, eu já tenho o inverso. Eu tenho baixa quantidade de resistência, mas eu tenho uma grande quantidade de força. Entendeu? Então, por exemplo, um frango, uma galinha, ela consegue voar por muito tempo? Não, porque ela não possui resistência. A galinha voa? Voa, a galinha voa. Você pega ela e joga ela pro alto, você não vai ver que ela vai bater asa? Ela vai, ela só não vai aguentar bater por muito tempo. Por isso eu não vejo galinha voando por aí. Mas por quê? Porque ela não consegue voar por muito tempo. Mas em compensação, o impacto que ela tiver no chão quando ela cair, com o peito dela, vai ser o quê? Vai ser um impacto, tipo, uma força maior, que ela vai conseguir aderir a esse impacto, aguentar a esse impacto de forma mais tranquila. Por quê? Porque ali, ó, o peito daquela galinha ali, olha, é repleto de fibra branca, porque ela produz a força constantemente. Ao contrário da coxa dessa galinha. A galinha, ao invés de voar, ela não corre? E corre bem, corre bastante? Então, por exemplo, na galinha você vai ter, ó, peito com bastante força, tá? Então é carne branca. Enquanto na coxa eu tenho grande resistência para poder correr bem. Então na coxa eu vou ter fibras musculares vermelhas. Entendeu? Beleza? Alguma dúvida? Nada, né? Então, ó, a gente diz que das fibras brancas, a grande quantidade ali de contração, né? Ela é constante, ela tem grande quantidade de velocidade de contração. Por quê? Porque ela precisa, ó, explodir, botar força ali momentânea, entendeu? Então, por exemplo, como eu coloquei ali como fibra vermelha, eu botei um maratonista, eu vou botar aqui como fibra branca. Quem seria um cara que, uma pessoa que teria maior quantidade de fibra branca do que fibra vermelha? Conhece o Bolt? Usa em Bolt, aquele cara lá, velocista e tal. O cara precisa correr 100 metros no menor quantidade de tempo possível. Ele precisa o quê? De resistência ou ele precisa de explosão muscular? Ele tem que ter explosão, então ele tem que ter muita força para dar aquela partida muito rápido, de uma forma bem extraordinária. Então esse cara é um cara que vai ter a sua quantidade de fibra branca muito maior do que de fibra vermelha. Você bota o Bolt para correr a meia maratona de São Silvestre, ele não aguenta chegar até o final, porque ele não tem resistência, ele tem força. Entenderam? Beleza? Alguma dúvida? Então aqui, ó, eu botei aqui só para a gente poder ter uma caracterização dessas imagens. Ó, no tipo 1 eu tenho as fibras vermelhas, que são fibras com muita mitocôndria, porque vão respirar, produzir muito oxigênio e também produzir grande quantidade de energia. E eu tenho de tipo 2, que são as fibras brancas. Eu já tenho uma quantidade menor de mitocôndrias, porque eu não preciso de explosão, não preciso de resistência muscular, eu preciso de força. E eu vou ter poucos vasos sanguíneos. Por quê? Se eu tenho pouca mitocôndria, eu também vou ter baixa fosforilação oxidativa, né? Vou ter baixa quantidade de oxigênio. E eu não preciso de vaso sanguíneo alimentando o tempo todo aquela musculatura para passar oxigênio toda hora. Porque eu não estou trabalhando
constantemente, eu não estou efetuando exercício contínuo, entendeu? É só uma explosão muscular naquele momento, requer força, ok? Dúvidas? Voltem aí ao vídeo. E aí, uma coisa que eu preciso deixar bem claro para vocês. Quando eu falei aqui sobre essa situação da fibra estriada esquelética, um dos casos que eu queria falar para vocês é, por exemplo, a cãibra. Já tiveram cãibra na vida? Lembra que eu falei para vocês sobre o consumo de energia do músculo? A cãibra, o que é? Quando você está lá, por exemplo, eu já tive muito, eu tenho até hoje, normalmente estou lá dormindo, de repente eu acordo, a batata da perna retraindo, aquela contração que é uma dor infernal que você não consegue mexer, e aí eu tento levantar e não consigo, e enfim, é uma dor dos infernos. Tem normalmente também aquelas contrações, aquelas cãibras na parte posterior da coxa, assim, né, parte de trás da coxa também. Enfim, o que é essa contração? Essa cãibra? Quando você está fazendo muito exercício físico, você começa a acumular, gastar essa quantidade de energia, igual eu falei para vocês. Eu tenho o ATP, eu tenho fosfocreatina, eu tenho a fermentação lática, e aí é esse carinha que é o complicado. Quando eu consumo fermentação lática como forma de produção de energia para tecido muscular, essa fermentação lática libera uma substância chamada de ácido lático. E esse ácido lático, quando ele se acumula em grande quantidade no tecido muscular, ele provoca essas contrações involuntárias do músculo. Então o músculo começa a contrair, ou seja, começa a pressionar sem você estar controlando. Entendeu? Então você acaba controlando, quer dizer, acaba não controlando essa contração que o ácido lático vai fazer na musculatura. Então você tem muito ácido lático no músculo, o músculo começa a contrair por um fator histoquímico, tá? Então ele se liga àquele ácido lático e a musculatura começa a retrair sem que você tenha controle. Isso são as cãibras, entendeu? E era só um bizu que eu queria dar para vocês aí. Agora nós vamos entrar no estriado cardíaco. Respira, eu sei que é muita coisa, realmente o conteúdo é grande, mas está acabando, está acabando. E o que a gente precisa entender do estriado cardíaco? Primeiro, o nome do tecido é um tecido chamado de miocárdio, já tem um nome um pouco diferentinho aí. E vocês já ouviram falar de miocárdio quando a gente fala sobre, por exemplo, um ataque cardíaco, um ataque do miocárdio, entendeu? E a gente vai falar sobre os ataques cardíacos também. E o que a gente vê? Que o tecido muscular estriado cardíaco, ele tem um batimento. Lembra que eu falei? Rápido e vigoroso? E esses batimentos, eles têm um nome específico. Então eu tenho sístole quando eu contraio e eu tenho diástole quando eu relaxo. Então é sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, beleza? E esses movimentos, eles têm um estímulo próprio. Como é o estímulo próprio? Como eu falei para vocês, você não consegue controlar esse batimento. E quem controla, na verdade, é o nosso sistema nervoso central. Dentro do nosso coração, a gente tem uma glândulazinha chamada de sino atrial, né? Sino nódulo atrial. Ele é como se fosse, cara, um marca-passo, tá? Ele é um marca-passo natural do nosso corpo. Ele quem recebe as informações do sistema nervoso central e informa ao meu coração a velocidade que eu tenho que bater, o ritmo que eu tenho que bater. Então, ele possui esses estímulos próprios e eu tenho que ter uma contração rítmica, ordenada. Porque você imagina assim, ó, meu coração tá sístole, diástole, sístole, diástole. Então meu átrio tá batendo de um jeito e meu ventrículo tá batendo de outro, ordenadamente, direitinho, de um jeito aqui, de outro, mas de repente começa a bater assim meio descoordenado para lá e para cá. Ia dar certo? Eu ia bombear sangue venoso, sangue arterial da forma correta? Não ia. E aí a gente tem um quadro do que a gente chama de arritmia cardíaca, que é quando essas contrações elas param de ser realizadas de forma ordenada. Então eu tenho uma sístole descontrolada da diástole e fica um negócio meio descoordenado. Então
O batimento cardíaco, ele precisa ser sempre assim, ordenado, sístole e diástole, tudo direitinho, beleza? Como eu falei para vocês lá no início da aula, na característica geral, eu tenho células ramificadas e que possuem de 1 a 2 núcleos. E esse 1 a 2 núcleos, as células, elas possuem o que nós chamamos de disco intracelular. Repara na imagem que tem um monte de setinha preta. Essas setinhas estão mostrando o que a gente chama de disco intracelular. Esse disco intracelular é um disco, porque é uma ligação que essas células fazem uma com a outra. Por quê? Por que a célula é ramificada? Porque a célula normalmente ela é compridinha assim. Mas aí, uma célula, quando vai se ligar com a outra, ao invés de elas se ligarem assim para formar uma célula comprida, ela se liga assim, tortinha. E aí dá essa aparência de ramificação. E é exatamente nesse disco intracelular que há uma junção das células. Uma junção que a gente conhece, que nós já falamos o nome lá umas aulas atrás, em sala de aula mesmo, presencial, que era os desmossomos, sabe? Aquela ligação que ocorre de uma célula com a outra. E junto desses desmossomos, nós temos outras ligações chamadas de ligações gaps. Lembram os gaps? Aquelas ligaçõezinhas que fazem o quê? Que fazem a troca de informação ordenada, contínua, de uma célula com a outra. Beleza? Então essas células se prendem por desmossomos e por junções gaps, para que tenha essa troca de informação, como eu falei para vocês, ordenada. Porque se não tivessem essas junções, por exemplo, gaps, eu teria informações ali, respostas desordenadas. Então eu teria um batimento totalmente desordenado. Beleza? Sem ordem de batimento de sístole e diástole. Seria uma coisa de louco e a gente não conseguiria sobreviver, porque não estaria bombeando sangue da maneira correta. Entendemos isso daqui? E aí o que eu falo para vocês? Como a gente falou, como eu disse para vocês do miocárdio, vocês já ouviram falar. O que eu quero falar sobre o infarto? Por que é importante a gente manter a saúde do nosso coração e tudo mais? Exercício físico, boa alimentação e tal. Por quê? O miocárdio ele é um tecido que trabalha constantemente sob pressão. Para vocês terem uma ideia, é a musculatura que funciona desde antes da gente nascer até o dia da gente morrer. Ele só vai parar de funcionar quando a gente morre. Que aí o seu coração vai parar de bater. Então é uma musculatura que está funcionando constantemente na sua vida. Antes de você sair da barriga da tua mãe até o dia de você morrer, ele vai estar funcionando constantemente. E o que acontece? O que ocorre no infarto? A gente tem artérias passando, veias passando dentro do coração, certo? E quando ocorre um infarto, né, ou seja, um entupimento de uma artéria ou de uma veia dentro do coração, aquele local onde houve um entupimento para de receber sangue. E quando ele para de receber sangue, ele também vai parar de ocorrer o quê? De receber oxigenação. Se não recebe oxigenação naquela região onde está infartado, onde está entupido, aquelas células começam a morrer. Então ocorre o que a gente chama de necrose, necrose do tecido cardíaco, naquela região do entupimento. Por ocorrer essa necrose daquela região, o coração naquela parte para de bombear sangue da maneira correta. Então é aí que acontece o infarto, quando a gente chama de infarto agudo do miocárdio, é exatamente isso que acontece. A célula sanguínea não, a célula do tecido muscular cardíaco para de receber oxigênio, necrosa, morre e a pessoa tem um infarto. Entendeu? Muitas das vezes esse infarto ele pode ser como é que eu posso dizer? Pode ser evitado ou pode ser simplificado, pode ser diminuído. Porém, uma coisa que a gente tem que entender é que tecido muscular não se regenera. O tecido muscular cardíaco não se regenera. Então, aquela região que ficou necrosada vai viver necrosada até o dia da sua morte. Entendeu? Por isso que aquele cara que infarta precisa ter um pouco mais de atenção ali com a saúde do coração dele, mais redobrada do que o normal. Por quê? Porque se ele já tem uma região necrosada, infartada, o coração dele é um pouquinho mais sensível.
beleza? Então a gente precisa ter bastante atenção para a saúde desse nosso amiguinho aí que é o coração, tranquilo? E agora a gente vai passar para outro tecido, o último tecido a ser estudado, que é o tecido liso. O tecido muscular liso, ele já tem miofilamentos, igual o outro lá, o tecido estriado esquelético e o cardíaco, mas não possui alinhamento. Lembra que a gente viu ali no videozinho, olha, tem a ligação ali, olha, dos miofilamentos? Essa ligação, ela não existe, não existe esse alinhamento no tecido liso. Por que não existe esse alinhamento? Porque a gente vai entender que o movimento do tecido liso não é um movimento ordenado, já é um movimento mais meio assim, meio torto, meio todo estranho, todo troncho. E ele possui células com únicos núcleos, só possui um núcleo por célula, tá? Então olha aí, eu tenho células do tecido liso com um único núcleozinho cada uma. E não possui túbulos T. O que são túbulos T? Quando a gente fala do tecido muscular estriado, esquelético, existe uma forma de alimentação desse tecido. E a junção no sarcoplasma, a junção de um tecido, de uma célula com a outra, dá-se o nome de um túbulo T. É uma invaginação que é criada na junção dessas células, que essa junção é quem faz a distribuição de alimento para aquela célula. Oxigênio, água, enfim, nutrientes. Então os túbulos T são essas ramificações, essa invaginação que acontece na ligação de uma célula com a outra. Já aqui no liso não possui esse túbulo T. E aí o que acontece? Mas professor, se não tem túbulo T, como é que se alimenta? Aí aqui já é diferente. Nas células de tecido liso ocorre formação de vesículas que vão englobar o nutriente, a água, e vão levar para dentro da célula. Mas enfim, a função é a mesma, é alimentar aquela célula, nutrir aquela célula. E aí a gente tem que entender que no tecido liso não possui aqueles túbulos T, beleza? E ela realiza o que nós chamamos de movimentos peristálticos. O que são esses movimentos peristálticos? Lembra não, né? Não vou pedir para vocês fazerem esse teste aí não, pelo amor de Deus, mas imagina assim, ó. Quem quiser fazer também faz e manda um vídeo aí que vai ser legal, vai ser engraçado. Imagina você bebendo água. Aqui, ó, pum, 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 bebi água. A água desceu numa boa, ou então comeu alguma coisa. Também desceu numa boa. Agora eu desafio você a plantar a bananeira e beber água de cabeça para baixo. A água, tu vai vomitar, vai descer, ou tu acha que ela vai seguir o fluxo que ela tem que seguir até o estômago? Você de cabeça para baixo, plantando bananeira. Obviamente, essa água vai para o seu estômago. Por quê? Porque esse nosso tecido liso, né, que é responsável por esse movimento que nós chamamos de movimento peristáltico, é um movimento, eu digo rítmico, mas desordenado, porque ele realiza contrações e relaxamentos constantes. Então, quando você bebe água, por exemplo, passa pelo seu esôfago, aquela água começa a ser levada por movimentos peristálticos. É um movimento de contração e relaxamento contínuo dentro daquela musculatura e que vai empurrando na marra, sem você querer, aquele líquido ou aquele alimento que você ingeriu, aquele sólido que você ingeriu. Então ele vai continuar levando tanto do seu esôfago até o seu estômago, que vai passar pelo intestino. Todos esses tecidos que eu estou falando são tecidos lisos, né? Esôfago, estômago, intestino. Então eles vão fazendo esse movimento contráctil e de relaxamento constante, que é chamado de movimento peristáltico, né? Peristalsia. Então vai levando nutriente, água, e até levar ao seu final, até o seu caminho, que é a saída dos dejetos. Galera, é isso daqui que eu tenho para falar para vocês. Como eu disse, é um assunto comprido, é um assunto longo, mas de extrema importância. Manda ver aí, qualquer dúvida vocês podem falar comigo e como eu sempre digo para vocês, bota um sangue no olho, segue firme e forte nessa parada aí, falou? Forte abraço, fica com Deus, um beijão a todos.